Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 do mês de junho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 7 de Sivan do ano 5782. Hoje nós estamos com 273 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E também hoje nós estamos até o pôr do sol no nosso segundo dia de Shavuot. Então, a Tarde com a Torá traz as leituras especiais e hoje nós vamos ter aí as leituras no livro de Deuteronômio, Números e a porção do profeta, o profeta Abacuque, no capítulo 2. Teremos umas palavras referentes a Ruth, ao rei David. E também nós teremos aí um momento do Iskor, um momento de lembrarmos dos nossos pais que partiram, né? Alguns têm o pai que partiu ou a mãe que partiu, né? E outros têm os dois que já partiram, que é o caso meu e da Edna, por exemplo. Então nós estaremos fazendo o acendimento das velas, né? Acendimento das luzes daqui a pouco, em memória dos nossos queridos, ok? Então, hoje também nós temos aí a Havdalah, né? O segundo dia de Shavuot, às 18h06. Então nós teremos aí Shavuot, né? Aliás, a Havdalah, a separação, né, esses 2 dias de festividade para as festividades para a semana comum, ok? Então hoje, no segundo dia de Shavuot, nós temos as leituras especiais da Torá, que estão conectados em Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 19, vamos ao capítulo 16 e verso 17. Bamidbar, Números, nós iremos do capítulo 28, versos 26 a 31. E a porção do profeta Abacuque, nós vamos ter aí o capítulo 2 e o verso 20, e já na sequência o capítulo 3 até o verso 19, né? Então essa aí são as leituras especiais para o segundo dia de Shavuot, né? Teremos aí um resumo simples, mas bem objetivo, com referência a Ruth, né? Que é uma das grandes características de Shavuot, saber um pouco a respeito de Ruth, a história dela, a conexão dela, né, exatamente com Shavuot e o rei David, e também trazendo aí um resumo a respeito do rei David, para que nós possamos aí, de forma resumida, estarmos cumprindo a mitzvah, para falarmos sobre estes personagens, né? E também nós temos aí a reflexão que traz para nós exatamente esse grande e importantíssimo passo em que Ruth deu e o que gerou a consequência realmente da sua decisão certa, correta, né? Apesar das dificuldades, das adversidades, todavia, ela se manteve firme no seu propósito, na sua fidelidade, no seu amor ao próximo, no caso realmente da sua sogra, Naomi. Então, a personalidade, né, a ação, o caráter, as emoções, a alma de Ruth, realmente são qualidades muito nobres da parte de Ruth para chegar a essas decisões que ela tomou. E não restam dúvidas que as recompensas, né, que sucederam à sua vida realmente são questões de consequências dos seus bons méritos, né? Então, por isso, nós temos aí para nós o segundo dia de Shavuot, até o pôr do sol, para estarmos juntos fazendo aí a integração de Shavuot, ok? Baruch Hashem. Vamos aí, né, mandar o nosso shalom de hoje. Vamos mandar aí para o
bugrino libertário lá do interior de São Paulo, né? Não tem a cidade dele, mas, né, sua conexão através do YouTube, né? A Tarde com a Torá. A Vânia Ivonete, de Recife, Pernambuco. A Maria Cristina Silva, de Cuiabá, Mato Grosso. O Jorge Brito, de Belém, Pará. O Arnaldo Silva, do Piauí. Nayara Oliveira, do Colégio Rio de Janeiro. A Solange Cândido, né, de Santa Ernestina, que é a região de Ribeirão Preto. A Samara Leão, do Rio de Janeiro. Zelim Leonardo, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. O Valdisson Manuel, de Goiânia, Goiás. O Magno Rio Tinto, de Esperantina. O Arão Israel, da cidade de Elizabeth, Nova Jersey, Estados Unidos. O Márcio Garcês, de Jaguariúna, interior de São Paulo. A Juliette Marie, São Paulo, capital. Webster Rabelo, de Quixadá, Ceará. A Valmira Ferreira e o seu marido, Yohanan Ferreira, de Lapa, cidade lá do Paraná. O Jorge Ribeiro, São Paulo, capital. Ao casal Orlando Leite e Alessandra Sato de Souza, que é da cidade de Pinhais, emissários ali também no Paraná. A Cristiane Marchand, da cidade de Delaware, lá de Ohio, Estados Unidos, né? A ela e família, o nosso Shalom. A Yaritza Verônica Sanches Robles, da cidade de Puerto Montt, lá no Chile, também a ela toda a família, né? O nosso Shalom. O Israel Arcanjo de Poções, Bahia. O Valmir Sarmento, né? O emissário lá em Brasília. A Edith Monteiro de Manaus, Amazonas. O André, aqui de Pirajuí. A Terezinha Barroso, daqui de Pirajuí também, Baruch Hashem, né? O Gilberto Augusto, a Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, lá em Portugal. O Vinícius Costa, de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo. O Toinho Teles, de Bonito, Bahia. O Ormordecai Marinho, de Goiânia, Goiás. Duda Medeiro, a Cris Rocha, de Embu das Artes, né, São Paulo. Baruch Hashem, ok? E até o momento estamos aí com a Marli Estael Silva Monteiro, Vitória Espírito Santo. A Malu, lá do Distrito São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, né? E também temos aí o Arnaldo Silva, se não me engano, acho que é o Arnaldo Silva que está por aí. Dá um shalom aí, Arnaldo, né? E então vamos para o nosso cumprimento, né, da mitzvah de Shavuot. Então, primeiramente, vamos ter aí a leitura das leituras especiais de Shavuot. Vamos ter aí a primeira leitura, Devarim, capítulo 15, Deuteronômio, capítulo 15, do verso 19 até o capítulo 16 e o verso 17, que nos fala assim: todo primogênito que nascer de teu gado e de teu rebanho, o macho, consagrarás ao Eterno teu Deus. Não farás nenhum serviço com o primogênito de teu boi, nem tosquearás o primogênito do teu rebanho. Diante do Eterno teu Deus o comerás ano a ano, no lugar que escolher o Eterno, tu e a tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, como se for coxo ou cego, ou qualquer outro defeito, não o sacrificarás ao Eterno teu Deus. Em tuas cidades o comerás, a pessoa impura como a pura poderão dele comer juntos, como se come a carne do corso e do cervo. Somente seu sangue não comerás sobre a terra, ou derramarás como a água. Capítulo 16,
Esteja alerta desde antes que chegue o mês da primavera e celebrarás o Pêssar ao Eterno teu Deus, porque no mês da primavera, de noite, te tirou o Eterno teu Deus do Egito, e sacrificarás o Pêssar ao Eterno teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que escolher o Eterno, para ali fazer habitar seu nome. Não comerás nela levedo, 7 dias comerá nela pães ázimos. O pão que faz recordar a aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito todos os dias de tua vida. Farás recordação disto. E não será visto contigo levedura em todo o teu território por 7 dias. E não ficará da carne do cordeiro de Pêssar, do sacrifício, que sacrificares no primeiro dia à tarde até pela manhã. Não poderás sacrificar o cordeiro de Pêssar em alguma de tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, porque somente no lugar em que escolher o Eterno teu Deus, para fazer habitar seu nome, ali sacrificarás o cordeiro de Pêssar à tarde, e ao pôr do sol o comerás, no tempo determinado em que saíste do Egito. E o grelharás e o comerás no lugar que escolher o Eterno teu Deus, e voltarás pela manhã do segundo dia e irás à tua morada. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia retenção de trabalho haverá em honra ao Eterno teu Deus, não fará obra alguma. 7 semanas contarás para ti, desde que a foice cortar o homer, começarás a contar 7 semanas, e farás a festa das semanas, Shavuot, que é também outro nome conhecido sobre Shavuot, a festa das semanas. Então farás ao Eterno teu Deus o que puderes dar de tua mão, darás, como se houver abençoado o Eterno teu Deus. E te alegrarás diante do Eterno teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que está em tua cidade, o peregrino, o órfão e a viúva que está no meio de ti, no lugar que escolher o Eterno teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E te recordarás que escravo foste no Egito, e guardarás e farás estes estatutos. A festa das cabanas, Sukkot, farás para ti 7 dias, quando tiveres recolhido os produtos da tua eira e da tua vindima. E te alegrarás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o peregrino, o órfão e a viúva que estão nas tuas cidades. 7 dias festejarás a festa para o Eterno teu Deus, no lugar em que escolher o Eterno, porque o Eterno teu Deus te abençoará em todos os teus produtos e em toda obra de tuas mãos, e estarás certamente alegre. 3 vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, que é o matzot, ou matzá, o pão ázimo, na festa das semanas, Shavuot, e na festa das cabanas, Sukkot. E não aparecerão vazios diante do Eterno. Cada um oferecerá sacrifício segundo as suas posses, conforme a bênção que o Eterno teu Deus houver dado a ti. Ok? E a segunda leitura especial para o segundo dia de Shavuot, Números capítulo 28, versos 26 a 31, que diz assim: E no dia das primícias, quando oferecerdes oblação nova ao Eterno, em vossa festa das semanas, convocação de santidade haverá para vós, nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta de elevação para ser aceita com agrado pelo Eterno, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade, e sua oblação, 3/10 partes de uma efá de flor de farinha de trigo amassada no azeite para cada novilho.
2/10 partes para cada carneiro, e 1/10 parte para cada um dos 7 cordeiros, e um cabrito para fazer expiação por vós. Além da oferta de elevação contínua e da sua oblação, os oferecereis, e eles serão para vós sem defeito, e igualmente as suas libações. Então aqui nós encerramos a segunda leitura especial do segundo dia de Shavuot, né? E agora nós vamos para a porção do profeta, né, em Abacuque, capítulo 2, né? E lembrando aí, né, amados, que na sequência nós teremos aquele momento de Iskor, né, que é exatamente lembrar, né, dos nossos entes queridos, os nossos pais, ou o pai ou a mãe, ou os dois, né, que partiram já desta vida. E então nós estaremos fazendo o acendimento das luzes em memória deles, para a elevação de suas almas, ok? Então daqui a pouco nós estaremos fazendo isso daí. Então o livro de Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler o verso 20, e no capítulo 3 nós estaremos lendo o capítulo 3 completo, né? Onde nós teremos aí do verso 1 ao verso 19. Então, capítulo 2, o verso 20, diz assim do livro do profeta Abacuque, que é a porção da Haftará, a porção do profeta. O Eterno, porém, está em seu santo templo, perante ele o mundo inteiro se silencia, né? Então aqui o profeta Abacuque está falando de forma bem clara, né, que diante do único soberano, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único Todo-Poderoso, né, o mundo inteiro se silencia diante de sua presença. E agora no capítulo 3 nós vamos ter a seguinte palavra: uma prece de Abacuque, o profeta, a respeito dos erros. Então assim diz a prece do profeta: ó Eterno, ouvi tua palavra sobre o exílio iminente e fiquei atemorizado. Ó Eterno, mantém sempre viva a tua obra, Israel, que significa a tua obra, Israel, ao longo dos anos, né, que se refere ao longo dos anos de exílio. No correr do tempo, torna reconhecida, e mesmo em tua justificada ira, lembra-te de ser misericordioso. No passado, Deus veio do sul, do monte de Parã, veio o eternamente Santíssimo. Sua glória cobriu os céus e seu resplendor brilhou como luz do dia. Rios de luz vieram de sua mão para Israel, e seu poder incomensurável se revelou. Pragas caminharam à sua frente, e lampejos de fogo marcaram sua passagem. Ele parou e mediu a extensão da terra. Com seu olhar dispersou as nações, esmagou montanhas, aplainou colinas, pois seus são todos os recantos da terra. Por causa de nossa iniquidade, vejo aflitas as tendas de Cuxã e a tremer as cortinas da terra de Midian. Acaso o Eterno estaria irado contra os rios? Estaria seu furor contra os rios ou sua fúria contra o mar? Não. Ele cavalga sobre os seus corcéis, trazendo a carruagem de nossa salvação, abrindo para nós o mar vermelho. Teu arco se descobriu, as promessas feitas às tribos são eternamente verdadeiras. Aqui o arco está se referindo à aliança que Deus fez com Noé, depois do dilúvio, né? Então, é a aliança que Deus fez com toda a humanidade, né? Que não exterminaria novamente a humanidade. Então, a presença do arco, né, que ficou popularmente conhecido como arco-íris, né,
Então, o grande arco no céu, apesar das pessoas falarem que bonito, que bonito, que bonito, na realidade, traz para nós uma mensagem de que a humanidade está com seu nível espiritual muito baixo, né? E se não fosse a presença do arco para Deus, entre aspas, recordar da aliança com Noé, o mundo já teria realmente desaparecido, né? Com a primeira manifestação do arco, depois do dilúvio. Então, quando aparece isso em qualquer lugar do mundo, né? A presença do grande arco ali nos céus, significa exatamente isso. A humanidade está com seu nível espiritual muito baixo. E se não fosse a presença do arco, realmente a humanidade seria novamente dizimada, como foi nos dias de Noé, ok? Então é isso que fala aqui, que o teu arco se descobriu, no sentido de que as promessas são eternas. As montanhas estremeceram ante tua presença e deixaram fluir uma corrente de água, as profundezas levantaram sua voz e o alto do céu suas mãos. O sol e a lua se detiveram em suas moradas, à luz de tuas setas e sob o fulgor de tua reluzente lança, Israel se moveu. Marchaste pela terra com indignação, trilhaste as nações em tua ira. Vieste para livrar o teu povo, para salvar o teu ungido. Esmagaste a casa dos malévolos, deixando-a exposta, da fundação até suas torres, para sempre. Abrindo um novo parênteses aqui, novamente, nós temos aqui a palavra em que Deus salva o teu ungido. Então, quem é o ungido de Deus? O ungido de Deus é o povo de Israel. Não podemos esquecer isso. E alguém que tenta usurpar, né, essa unção do povo de Israel, está vivendo aí uma falsidade ideológica, né? Ele está vivendo uma vida que não é dele. Então, todo e qualquer um que se apresenta como unigênito de Deus, filho unigênito de Deus e ungido de Deus, sem ser o povo de Israel, ele está em falsidade ideológica. Com tuas próprias setas transpassaste as cabeças das tropas que vieram me assaltar. Eles se regozijariam se conseguissem devorar secretamente a nação eleita. Tu os esmagaste no mar, fazendo desabar sobre eles tuas nuvens em montanhas de água. Ouvi o que se passou, e estremeceu todo o meu corpo, e vibraram meus lábios ante o som da tua voz. Meus ossos parecem apodrecer, e tremo sem me mover do lugar onde estou. Porque o tempo que eu pensava ser para meu repouso, tornar-se-á um dia de desespero, por causa do povo, cujas tropas nos virão invadir. Mas, ainda que não floresça a figueira, nem haja fruto na videira, e ainda que falte o fruto da oliveira, e os campos não deem alimentos, e o rebanho seja cortado do seu redil, e não haja mais gado nas baias, eu me alegrarei no Eterno, e me exaltarei no Deus da minha salvação. O Eterno Deus é minha força. Ele fará meus pés terem a agilidade dos cervos e me fará escalar as alturas para o condutor dos levitas executar com minhas melodias. Amém. Baruch Adonai Eloheinu melech hamashiach kon yamin baruch. Então aqui nós temos como que fala? A prece do profeta, né? Então vejam bem, amados, a confiança em Deus. A confiança em Deus é onde, de fato, né, o encerramento da prece do profeta já diz tudo. Ou seja,
quando o profeta ele está dizendo aqui, mesmo que não floresça a figueira, né? Ou seja, a figueira ela é uma árvore frutífera. Dentro da halachá, a lei judaica, destruir árvore frutífera significa realmente desobedecer uma vontade divina, porque as árvores frutíferas, elas podem se secar, mas elas voltarão a brotar, elas voltarão a dar fruto, né? Então, não se pode cortar uma árvore frutífera e muito menos amaldiçoar uma árvore frutífera. Quem amaldiçoa uma árvore frutífera, ele está se levantando contra Deus. E dentro desse aspecto aqui existe um nível ainda mais profundo, mais elevado espiritualmente falando, porque Israel, a menina dos olhos de Deus, o filho primogênito de Deus, o povo escolhido de Deus, ele é comparado à figueira. Então, seja quem for que amaldiçoe a figueira, ele está amaldiçoando o Filho unigênito de Deus. Então, por isso, né, que se apresenta por aí, né, alguém que foi apresentado, entre aspas, né, como Salvador, e ele amaldiçoou a figueira, então, na realidade, ele estava amaldiçoando Israel. Ele estava amaldiçoando o povo judeu. E isso significa rebelar-se contra o próprio Deus. Entendeu? Então diz ainda o profeta, porventura ainda que falte o fruto da oliveira, e os campos não deem alimentos, os rebanhos sejam cortados, mesmo que falte o gado nas baias, mesmo que falte alimento, né? Seja o que for, eu, todavia, me alegrarei no eterno e me exaltarei no Deus da minha salvação. Só há um Salvador, o único Deus, o único Criador. Por isso o profeta diz, então eu me exaltarei no Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo com isso? Primeiramente que só tem um Salvador. Qualquer outro que se apresente como Salvador aí, do mundo, das pessoas, salvador da pátria, salvador do que quer que queira se intitular, é mais um fake news, é outro crime de falsidade ideológica. Só há um Salvador, o único Deus, o único Criador, o único soberano. Então, ele está dizendo, a minha confiança, a minha esperança não está naquilo que é material, alimentos, a bonança, a riqueza, etc. e tal. Então ele está dizendo de forma bem clara, a sua única esperança, a sua única alegria, a sua única felicidade, a sua única salvação está exatamente no Deus da minha salvação. Ponto final. Se alguém quer discutir que tem outro Salvador, outro Deus, por gentileza, dá uma passadinha no escritório celestial, vai lá conversar com o soberano, tá bom? E então, dessa forma, o profeta, ele realmente, ele encerra dizendo que somente esse Deus, o único Deus, o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nos leva ao único e o verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Criador, ao único e o verdadeiro Salvador. Então, desta forma, este Deus, ele fará então com que eu tenha agilidade, como realmente o eterno Deus é minha força, ele fará meus pés terem agilidade dos cervos e me fará escalar as alturas. Ou seja, é Deus que vai capacitar você para a sua jornada do seu dia a dia. Então, por isso, não confie, não mude, não inverta os verdadeiros valores. Tudo aquilo que está conectado com o nosso mundo físico,
são apenas acessórios que Deus nos concede para que nós possamos, né, andarmos no nosso dia a dia dessa forma. Ele fará meus pés terem agilidade dos cervos e me fará escalar as alturas. Baruch Hashem? Ok, então essa é a porção do profeta aí, tá? Então, estamos aí com o Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. Estamos aí com a Thaís, o Murilo, o Danilo, de Bauru, né? Que faz parte aí da nossa comunidade de Bauru. Também estão aí conectados. Temos aí mais quem que chegou. Deixa eu ver aqui. Ok. Né, por enquanto, mas o Luiz Costa, né, Oliveira, de Goiânia, Goiás, né, Baruch Hashem. Então, estamos aí também juntos em A Tarde com a Torá, ok? Agora nós vamos para Skor. Nós vamos para esse momento sublime e momento realmente de uma reflexão um pouco mais íntima, mais pessoal, mais dolorido, vamos assim dizer também, mas ao mesmo tempo de muita confiança em Deus para a elevação da alma ou do nosso pai, ou da nossa mãe, ou dos dois que já tiveram o seu passamento. Então, nesse momento, nós vamos fazer o acendimento das luzes, né? A Edna estará fazendo o acendimento de 2 luzes, que é uma em memória do seu pai e outra em memória de sua mãe. E na sequência eu estarei fazendo o acendimento também da mesma forma, em memória do meu pai e em memória da minha mãe. Então, nesse momento, nós vamos fazer o acendimento das luzes, né? A Edna já está postada ali no seu lugar e eu vou ali junto dela para poder auxiliá-la nesse sentido aqui. Então, vamos lá, né? Vou virar a câmera aqui para podermos fazer. Dá um shalomzinho aí, Edna. Shalom para todos. Então, aqueles que estiverem aí também, né, fazendo a semelhança nossa, né, neste momento, então, também podemos fazer dessa forma aí, ok? Então, eu vou acender o fósforo, né, para a Edna, que está impossibilitada de usar as 2 mãos. Esta em memória do meu pai Orestes e esta em memória da minha mãe Maria. Pegou. Pode pular. O acendimento desta luz é em memória do meu pai Emílio, para a elevação da sua alma. E esta é para a memória da minha mãe, Luísa, para a elevação da sua alma. Ok? Então, Skor, lembrando realmente, né, em memória dos nossos pais, das nossas mães, para a elevação de suas almas. Amém e amém. Na continuidade nossa, hoje do 2º dia de Shavuot, então nós temos aí a questão de Ruth, David, e também em Shavuot é falado sobre Baal Shem Tov, né?
E amanhã nós estaremos também falando aí alguma coisa sobre Baal Shem Tov, tá bom? Então, hoje vamos ficar um pouco mais focado em Ruth e o rei David, ok? Então, o livro de Ruth, né, é lido em muitas comunidades, muitas sinagogas pelo mundo afora, em muitas comunidades também. Isso se dá por vários motivos, né? Entre eles temos Shavuot, a data de nascimento e falecimento do rei David. Então, o rei David, ele nasceu e faleceu em Shavuot. E o livro de Ruth registra a sua ancestralidade. Ruth e o seu marido Boaz foram os bisavós do rei David. Outro motivo é que as cenas de colheita descritas no livro de Ruth são apropriadas ao festival da colheita, também em Shavuot. Também Ruth foi uma convertida sincera que abraçou o judaísmo de todo o coração. E em Shavuot, todos os judeus foram como convertidos, tendo aceitado a Torá e todos os seus preceitos, né? Então, os sábios falam que na outorga da Torá, em Shavuot, né, todo judeu, ou seja, todo o povo judeu, foram convertidos ao judaísmo, literalmente falando, porque foi nesse dia que oficialmente, né, houve a entrega da Torá e oficialmente o povo judeu tornou-se o povo escolhido de Deus, ok? Para que nós possamos aí refletir um pouco sobre a questão de Ruth, e você pode ler com mais tranquilidade o livro de Ruth, né, posteriormente. Então, um resumo sobre a história de Ruth, que nós trazemos para vocês aqui. Então, nos fala assim: foi assim que tudo isso aconteceu, a história de Ruth. Nos dias em que os juízes governavam Israel, o povo havia relaxado sua observância da Torá. Por essa razão, provocou sobre si a punição de Deus. Na terra reinava a fome. Um rico mercador, habitante de Erudá, de nome Elimelech, não acostumado à fome e à pobreza, pensou em escapar da miséria mudando-se para outro lugar. Assim foi viver em Moabe, com sua esposa Naomi e os seus 2 filhos. Ruth, a princesa moabita, imbuída de elevados ideais, não estava satisfeita com a idolatria do seu próprio povo. E quando chegou a oportunidade, abriu mão do privilégio da realeza em sua terra, aceitando uma vida de pobreza entre um povo que ela admirava. Ruth fez amizade com essa família judia e começou a comparar os diferentes modos de vida com o seu próprio modo de vida. Aprendeu a admirar as leis, os costumes judaicos e a insatisfação que já sentia com a idolatria de seu povo. Tornou-se uma objeção positiva. Quando um dos filhos de Naomi a pediu em casamento, ela sentiu-se feliz e orgulhosa em aceitar. Não ficou com remorso frente ao que estava renunciando. A vida de luxúria no palácio, o título real, as perspectivas de riquezas e honras no futuro, pois percebia o valor do povo ao qual agora ela se unia. Com a morte de Elimelech, os seus 2 filhos, Naomi, pobre e viúva, ficou sem saber o que fazer ou para onde ir. Portanto, disse a Ruth, a sua outra nora também, Orpá: minhas filhas, devo partir e decidi voltar à minha cidade natal, Beit-Lehem. Lá as coisas não devem ser muito boas e não vejo razão porque também vocês deveriam sofrer. Portanto, aceitem meu conselho e voltem à casa de seus pais. Seus maridos estão mortos e talvez, se permanecerem em sua própria terra, poderão encontrar outros homens com quem se casar.
Eu perdi meus 2 filhos para sempre, mas vocês são jovens, poderão encontrar outros maridos. Orpá despediu-se tristemente de sua sogra, mas Ruth se apegou a Naomi e em prantos implorou-lhe para partir com ela. Com estas tocantes palavras pediu: eu te suplico, não me peças que te deixe e que retorne após te seguir, porque aonde quer que fores, eu irei, e aonde pousares, pousarei. Teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei enterrada. Somente a morte me separará de ti. Ruth sabia muito bem o que estava fazendo. Naomi a havia prevenido das dificuldades com que se defronta um judeu em qualquer tempo, mas Ruth estava inabalável em sua determinação de seguir sua sogra e de apegar-se à fé de sua escolha. Só o futuro provaria que Ruth seria justamente recompensada por sua elevada decisão, pois mesmo em seus momentos de pobreza, ela não se arrependeu. Era tempo de colheita quando Ruth e Naomi chegaram à terra prometida. Estavam exaustas após a longa jornada e Ruth conseguiu fazer com que Naomi repousasse, enquanto saiu aos campos de Beit-Lehem para ver o que poderia encontrar para saciar a fome. Entrou em um campo onde havia muitos homens ocupados na colheita dos grãos, enquanto alguns os amarravam em fardos e outros os empilhavam em carretas para transportá-los. Com certa hesitação, mas estimulada por sua fome e pelo pensamento de que deveria levar alguma coisa para sua sogra, Ruth entrou no campo e sentou-se por algum tempo para descansar, enquanto esperava para ver o que a sorte lhe traria. De repente, foi surpreendida ao ouvir uma voz que lhe disse suavemente e de forma gentil: que Deus esteja contigo, estrangeira. Ruth retribuiu a gentil saudação e ficou grata ao ouvir a mesma pessoa bondosa continuar: entra no campo, não te acanhes, recolhe algumas espigas, sacia tua fome. Era o próprio Boaz, juiz de Israel naquele tempo e proprietário daquele campo, que assim se dirigia a Ruth. Ela agradeceu e colheu algumas espigas. Estava prestes a partir quando a mesma voz gentil lhe disse para permanecer ali mais um pouco e recolher o que os segadores haviam abandonado pelos cantos do campo, que é chamado de peá, que é uma mitzvah do Eterno, para que quando fosse colhido os produtos do campo, os cantos do campo eram para deixar para os pobres e necessitados, chamados de peá. O que é peá? Perguntou Ruth. A Torá nos diz que quando o dono de um campo já apanhou sua colheita, deve deixar um canto para os pobres, os necessitados e os estrangeiros, a fim de que venham e colham eles mesmos. Então respondeu Boaz dessa forma para Ruth, e ela então exclamou: que maravilha! Ela ficou ali, colheu o trigo de um canto do campo, preparou-se novamente para partir, quando surgiu novamente Boaz. Ainda não precisas partir, lhe disse. E então, por que não ficas e te beneficias do lequete? E então Ruth disse: o que é lequete? De acordo com a Torá, se um segador deixa de cortar alguma plantação com sua foice, não lhe é permitido voltar. Deve abandonar o que esqueceu de cortar, os que deixou cair, e esse deve ser deixado atrás como respiga para os pobres e estrangeiros, explicou pacientemente Boaz a Ruth.
E então Ruth não disse nada, mas não via razão para recusar e se beneficiar das leis da Torá, as quais ela havia incorporado. Depois de encher todo o seu cesto, ela foi a Boaz e agradeceu-lhe sinceramente por sua bondade e preparou-se para partir. Então Boaz lhe disse: ainda não precisas ir, ainda podes vegar a Shirechá. A Torá é realmente infinita em sua preocupação com os menos afortunados. E disse Ruth: agora, por favor, diga-me o que é Shirechá. Então Boaz, pacientemente, de forma meiga e gentil, disse: quando o dono de um campo está levando sua carga aos celeiros, pode acontecer que ele tenha esquecido alguns fardos no campo. A Torá proíbe de voltar e recolhê-los, pois ele deve deixar esses fardos esquecidos para os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Ruth estava muito feliz com a sua boa sorte. Já havia recolhido mais do que poderia carregar. Ela e Naomi estavam agora bem providas por um bom tempo. Mais uma vez agradeceu a Boaz e prometeu voltar. Ruth estava muito contente quando voltou e contou à sua sogra tudo o que havia acontecido nos campos de Boaz. Naomi ficou feliz pelo fato de Ruth ter sido tão bem sucedida e por ter encontrado favor aos olhos de Boaz, o nobre proprietário daquelas terras. Contou a ela que Boaz era parente de Elimelech. Nesse meio tempo, Boaz havia inquirido sobre a estrangeira que passou por seu campo e descobriu que ela era a nora enviuvada de Naomi. Quando Boaz pediu Ruth em casamento, Naomi insistiu para que ela aceitasse. Ruth foi inesperadamente recompensada com riqueza e felicidade. Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Oved. Este, por sua vez, foi pai de Ishai. O filho mais jovem de Ishai foi David, ungido por Deus e amado rei de Israel. Mashiach será seu descendente. Esta é a breve história de Ruth, uma estrangeira, uma moabita, que tornou-se bisavó do rei David. E dela também ela está contida dentro da geração que Mashiach virá. Fantástico. Ou seja, o grande aprendizado que nós temos aqui, amados, principalmente para nós, Benei Noach, na nossa configuração como não-judeus, porém, como Benei Noach no movimento, Benei Noach, abraçando a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, o exemplo de Ruth é algo muito peculiar para os Benei Noach. O que significa isto? Assim como Ruth, ela fez a sua conversão completa, ao judaísmo, abraçando o monoteísmo e ao mesmo tempo se convertendo ao judaísmo, ela simplesmente deixou tudo para trás. Ela incorporou a Torá, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, e viveu com integridade a sua fé. E a sua recompensa, entre outras coisas, está dentro da linhagem do rei Mashiach. Então a lição que fica para nós, Benei Noach, é que a partir do momento que nós abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos fazê-la com integridade, com inteireza de coração, de alma, e verdadeiramente vivermos esta realidade.
como Benei Noach, o estilo de vida judaica com orientação rabínica e realmente deixando lá para trás, como diz o profeta, né? O que nós herdamos dos nossos pais foram palavras enganosas dentro desse aspecto de fé, né? Então, esta lição é para realmente marcar Shavuot e fazer com que nós estejamos aí cada vez mais vivendo uma autêntica fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós não podemos perder esta identidade e muito menos maquiar meia verdade com meia mentira, né? Sou um Benei Noach, mas não sigo direitinho. Eu ainda faço muitas coisas de lá de trás. Lembre-se dessa questão. Não existe meia gravidez. Ou está grávida, melhor dizendo, né? Ou não, né? Então, nesse sentido do aspecto espiritual, é o sentido de que, a partir do momento que nós tivemos o contato, conhecimento e tomamos a decisão de abraçarmos a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica e nos tornamos Benei Noach, filhos de Noé, na prática do monoteísmo desta forma, então é isso que nós temos que viver. Então a nossa identidade como Benei Noach, ela precisa ser preservada de qualquer forma. Então por isso a nossa liderança é o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ponto. O Rav Yaakov Gerenstad, ele é um emissário do Rebbe Menachem Mendel, o líder desta geração, o justo desta geração. Então, a partir do momento em que, de fato, o nosso Rav Yaakov é o emissário do nosso Rebbe, a partir do momento que nós estamos conectados com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, então nós nos tornamos também emissários do Rebbe. Por isso que a nossa missão é importante entre as nações, de levarmos esse conhecimento da unidade e da unicidade do único Deus, um único Criador, um único Salvador e as 7 leis universais, ok? E para finalizarmos então aqui, né, também um resumo do nosso rei David. Porque na realidade, né, amados, se nós formos pegar aí dentro das livrarias judaicas, por exemplo, né, livros que falem sobre Ruth, você vai ter várias unidades de livros sobre Ruth. E se você for pegar aí, então, nas livrarias, todos os livros que falam a respeito do rei David, então você vai ter uma grande biblioteca, não é verdade? Então, por isso aqui vai o nosso resumo do rei David, daquilo que o Rabad nos concede para podermos trazer aos amados. Então, a festa de Shavuot, ela é estreitamente ligada ao rei David, o salmista, e pai da casa real, pois David nasceu e faleceu em Shavuot. Quando David nasceu em Beit Lehem, né? Beit Lehem, traduzindo literalmente, é casa do pão. Beit, casa, Lehem, pão. Né? Depois, popularmente, ficou aí, né? Daquela forma, Belém. E perdeu, entre muitos segmentos religiosos, perdeu aquele grande aspecto do Beit Lehem, né? Casa do pão. Na terra de Yehudá, no ano 2854, após a criação, ele estava distante apenas 10 gerações de Yehudá. O quarto dos 12 filhos de Iacob, e Yehudá é o quarto filho de Iacob. Davi pertencia à principesca família de sua tribo, que deu a Israel príncipes e líderes. Um de seus antigos ancestrais, Nachshon, tornou-se famoso por ter sido o primeiro a entrar no Mar Vermelho, quando este foi dividido para o povo judeu após a saída do Egito. Desde então, Nachshon foi o mais honrado de todos os príncipes de Israel. Ele também sobressaiu-se
ao ser o primeiro a levar oferendas ao mexicano, o qual foi erigido no deserto do ano seguinte. O bisavô de David, Boaz, foi o 10º juiz de Israel. Os juízes foram os líderes de Israel durante o espaço de tempo entre Yehoshua, Josué, e o rei Shaul. Boaz regeu durante 7 anos. Foi um dos homens mais eruditos de sua geração. Suas propriedades eram grandes e sua generosidade bastante conhecida. Através dos anos, as tradições da ilustre família, que provinham de Yehudá e Iacove, foram mantidas por Ishai, pai de David. Era uma casa de erudição, devoção, benevolência, generosidade e fortuna. E as mais nobres características destes notáveis e famosos ancestrais foram outorgadas a David. O rei David continuou o aprendizado tradicional da Torá, sendo sucessor espiritual do profeta Shemuel. Ele cercou-se de um grupo de profetas e eruditos, e juntos estudaram a Torá. Não ligava para os confortos materiais e mundanos que seu palácio real podia oferecer, e, diferentemente de outros reis, levantava-se antes do nascer do sol e cantava salmos em louvor a Deus, o Rei dos Reis. O rei David faleceu no Shabat, que coincidia com a festa de Shavuot, no ano 2924, a contar da criação, e 837 anos antes da Era Comum. Seu reinado durou 40 anos, do ano 2884 a 2924, a contar da criação. Nos primeiros 7 anos, ele reinou em Hebron, sobre a tribo de Yehudá, e nos 33 anos restantes em Jerusalém, sobre todo Israel. Os profetas assinalam que Mashiach será um descendente de David, o rei de Israel. Ok? Então aqui nós temos o nosso resumo de Ruth e o nosso resumo do rei David, né? Mostrando para cada um de nós realmente a preciosidade da fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, orientação dos sábios, né? É para ser vivido, pois esta é a manifestação de Deus, a outorga da Torá, Shavuot, né? A outorga da Torá ao povo judeu, para que através do povo judeu, o único Deus, o único Criador, o único Salvador fosse conhecido, seja conhecido, através das ações do povo judeu no meio das nações. Então, por isso, amados, principalmente a partir, né, da década de 1950, quando o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder dessa geração, depois ele colocar a casa em ordem, por assim dizer, que foi um período pós-holocausto, e realmente o povo judeu estava muito debilitado espiritualmente, fisicamente, estava muito ferido, né? E então o nosso Rebbe Menachem Mendel veio com o grande remédio, o grande antídoto contra todos os tipos de males e todas as questões de pensamentos destrutivos e coisas negativas. Veio com a Torá viva e presente e resgatou o povo judeu realmente para voltar-se para a Torá. E desde então, assim o povo judeu tem feito, né? Retornando à Torá cada vez mais. E devido às intensas perseguições dos últimos mais de 3.300 anos que o povo vem sofrendo, o que aconteceu foi exatamente isto, né? Não houve o tempo hábil
realmente para que o povo judeu pudesse levar às nações a unidade e a unicidade de Deus, o monoteísmo verdadeiro, bem como também não houve o tempo hábil para levar às nações o conhecimento das 7 leis universais, que é realmente o princípio de tudo para um mundo melhor, ou por um mundo melhor, né? E também, dessa forma aí, trazendo o conhecimento realmente da Torá, os estudos da Torá, para que realmente o mundo possa ser transformado. Então, assim, começou a acontecer, né? E hoje, nos 4 cantos do mundo, realmente os rabinos ortodoxos do Chabad foram espalhados desde a década aí de 70, 80 e vem trazendo aí esta realidade, essa verdade. E para nós aqui no Brasil, a partir do ano 2012, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é lá da sinagoga Chabad do Brooklyn, em São Paulo, né? O rabino ortodoxo, ele tem trazido aqui para o Brasil realmente o movimento Benei Noach, assim como a unidade, a unicidade de Deus, o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, as 7 leis universais, e graças a Deus tem sido abençoado, né, a sua ação, a sua conduta, e hoje o movimento Benei Noach Brasil está presente em todos os estados da nossa federação. Também há várias comunidades fora do Brasil que estão sob a liderança dele, e então está se cumprindo realmente a vontade do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, entre outras coisas, preparemos-nos, né, como diz aqui os textos de hoje, no sentido de que nós precisamos estar nos preparando para a revelação a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, do nosso Mashiach, para a redenção final. Lembrando que a revelação de Mashiach, ela não é somente para o povo judeu, mas é para todas as nações. Mas vai começar exatamente por Israel, Jerusalém, o povo judeu. Na sequência, para todas as nações, como diz o profeta. De Jerusalém sairá a palavra da Torá, assim como as águas cobrem todas as profundezas dos mares, assim essa palavra cobrirá toda a face da terra. E aí então as nações convergirão para o único e o verdadeiro Deus, Criador e Salvador. Então, vamos nos preparar para isso, ok? Amanhã estaremos retornando à nossa paraxá semanal, né, que é Nassô. Então amanhã nós estaremos aí falando sobre a paraxá da semana. Então, né, para você que esteve aí conosco, né, durante esse momento e teve aí, né, vamos mostrar aqui, né, exatamente, deixa eu ver se tem como aproximar. Opa! Então, aqui estão as luzes, né, de Escor, para recordarmos aí o passamento dos nossos queridos pais para a elevação de cada uma de suas almas. Que Hashem aceite, pois, realmente o nosso estudo de hoje e que seja realmente para a elevação dos nossos pais, desde agora e para sempre. Amém, amém. Shalom, shalom. Até amanhã.